que realmente define a verdadeira riqueza de alguém? Será que é só juntar dinheiro na conta bancária a vida inteira, ou é aquele impacto real e a infraestrutura que a gente acaba deixando para as próximas gerações? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Pessoal, hoje a gente vai detalhar a Exposição aos Credores e ao Público. Esse é um documento histórico simplesmente fascinante, escrito lá em 1878 pelo Ireneu Evangelista, o nosso lendário barão, e mais tarde Visconde de Mauá. E olha, a melhor maneira de olhar para essa obra não é como um simples balanço de um banco quebrando, não. Isso aqui é um estudo de caso purinho e autêntico sobre o que é empreender de verdade, sobre ter visão de longo prazo e como construir um legado firme, mesmo quando o mundo parece desabar ao seu redor. E para a gente conseguir extrair as melhores lições práticas de negócios e de vida desse gigante da nossa história, eu dividi o nosso bate-papo em 6 passos bem lógicos. Primeiro, vamos falar sobre o propósito acima da riqueza. Depois, construindo a infraestrutura. Em terceiro, os obstáculos do pioneirismo. 4. Ética diante do infortúnio. Quinto, algumas lições práticas para você aplicar hoje. E, por fim, o legado do Visconde. Esse é o nosso mapa direto ao ponto para decodificar a mente de um visionário. Vamos lá? Começando pelo nosso ponto número 1, o propósito acima da riqueza. Pensa na seguinte situação. Imagina chegar no topo da sua profissão cedo e construir uma fortuna que garante a sua segurança financeira para o resto da vida. E aí, faz o que depois disso? Pois é, o Ireneu Evangelista viveu exatamente esse dilema. Lá no relato dele, o Mauá conta que já tinha uma posição financeira absurdamente confortável. Ele tinha subido na carreira até virar sócio-gerente de uma importante casa comercial inglesa. A renda anual dele passava de 50 contos. Gente, isso era uma quantia monumental para a época. Foram mais de 32 anos de uma rotina incansável. Ele podia muito bem ter se aposentado cedo, ido descansar num lugar tranquilo, mas ele abriu mão dessa tentação. A decisão dele foi pegar toda essa energia vital, todo o intelecto e o próprio dinheiro e colocar no desenvolvimento produtivo do país. Ele literalmente botou o progresso da coletividade muito acima do conforto pessoal dele. E tem uma frase no relato dele que ilustra isso de um jeito brilhante. Ele diz assim, abre aspas, a ideia de vir a possuir uma grande fortuna, questão secundária em meu espírito, rodando todas as outras considerações muito abaixo desse nível. Fecha aspas. Com toda a franqueza do mundo, o Mauá deixa claro que correr atrás de dinheiro só pelo dinheiro era o de menos. A lição prática e imediata que a gente tira daqui é poderosíssima. Quando a gente alinha a nossa carreira e os nossos projetos a um propósito social maior, gerando valor real, a gente encontra um combustível que não acaba mais. É uma motivação que a vaidade ou o ego simplesmente não dão conta de sustentar no longo prazo. E isso nos leva de forma bem natural para o nosso segundo ponto, construindo a infraestrutura nacional. O que é realmente interessante e até um pouco assustador sobre o trabalho do Visconde de Mauá é o tamanho e a ousadia da ambição dele. Ele não estava ali para abrir 1 ou 2 negocinhos, lucrar e vender depois. A ideia dele era literalmente desenhar e cimentar a infraestrutura moderna de um país inteiro. Para você entender essa capacidade absurda de execução, olha a sequência de coisas que ele fez. Ele começou na indústria metalúrgica e naval, que é algo super complexo, lá com o estabelecimento da Ponta da Areia. Não achou suficiente? Foi lá e criou a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas, abrindo o norte do Brasil para o comércio com o mundo. Logo depois, ele modernizou o Rio de Janeiro com a iluminação a gás e, na sequência, ele comandou uma expansão brutal no transporte, colocando estradas de ferro por todo o território. Se a gente pegar uma página do sumário do livro dele, já serve como prova visual desse esforço insano. Tem absolutamente de tudo ali, de empresas de rebocadores, diques flutuantes e cortumes, até instalação de cabos submarinos e obras de abastecimento de água. A grande lição que a gente tem que internalizar aqui para o nosso dia a dia é que ter uma visão grandiosa é essencial, claro que é, mas a verdadeira marca dos grandes líderes é a capacidade de pegar essa ideia abstrata e transformar num portfólio de ações reais e diversificadas, mantendo uma execução implacável ao longo das décadas. O que nos guia certinho para o nosso terceiro ponto, os obstáculos do pioneirismo. Porque, vamos ser sinceros, inovar é motivo de muito orgulho, mas na prática, quase sempre significa bater de frente com um ambiente que não está preparado para você e que às vezes joga pesado contra. Aqui a gente vê um contraste gigante. O Mauá não caminhou num tapete vermelho de jeito nenhum, ele enfrentou um atrito do sistema que foi desgastante demais.
De um lado você tinha a visão do empreendedor, cabeça totalmente focada no longo prazo, em trazer inovação e assumir um risco enorme para melhorar o futuro. Do outro lado, como uma barreira de concreto, estava a visão do sistema da época, um pensamento enraizado no curtíssimo prazo, focado em cobrar juros absurdos e não dar nenhum tipo de apoio institucional. O documento conta que as operações dele chegaram a pagar mais de 5 mil contos só em excesso de juros para os bancos. Imagina o peso disso drenando os recursos de indústrias que eram essenciais. Sabe quais foram as barreiras exatas que ele botou no papel? Falta de suporte coerente do Estado, taxas de juros totalmente abusivas que encareciam qualquer capital, um ambiente político super hostil com quem tentava progredir e, pasmem, até manobras jurídicas para confiscar direitos que ele já tinha adquirido. O paralelo com os desafios que a gente enfrenta no mundo dos negócios hoje é praticamente o mesmo, né? A lição prática fundamental aqui é muito clara. Nunca, em hipótese alguma, comece um grande projeto sem antes mapear e calcular na ponta do lápis os riscos institucionais, políticos e do sistema. O sistema sempre tenta punir quem sai na frente. Chegamos então ao nosso quarto ponto, que talvez seja o mais forte e revelador de todos: a ética diante do infortúnio. Com toda essa pressão e atrito, a crise um dia chegou, e esse conglomerado gigante de negócios do Mauá sofreu um tombo financeiro pesadíssimo. Mas o que importa pra gente aqui não é a falência em si, é a resposta formidável, transparente e impecavelmente ética que o Visconde deu para os credores e para a sociedade. Olha o peso dessas palavras. Salvar do naufrágio aquilo que para mim vale mais do que quanto ouro tem sido extraído das minas da Califórnia. Um nome puro, pois persisto em acreditar que o infortúnio não é um crime. O ponto de ouro dessa passagem é algo que serve para a vida. Diante de um tropeço grave na carreira ou de um negócio que fecha, manter a integridade e preservar o nome limpo tem que estar acima de qualquer dinheiro. Bens materiais a gente perde e constrói de novo, mas a reputação ética e a honra, esses sim são os nossos ativos definitivos. O desespero e o sofrimento do Mauá não eram por ele estar perdendo luxo ou conforto pessoal. A dor moral dele vinha de saber que outras pessoas, os investidores que confiaram nos projetos, podiam tomar prejuízo. É aí que a verdadeira liderança é testada, quando a maré seca. Essa responsabilidade gigante, a honestidade intelectual e o senso de dever dele servem hoje como um padrão máximo de comportamento para qualquer pessoa que lidera equipes ou lida com o dinheiro dos outros em tempos difíceis. O que nos traz com muita fluidez para o quinto segmento da nossa análise, lições práticas para empreendedores. A gente precisa pegar toda essa sabedoria forjada lá no século XIX e transformar em ferramenta útil para o profissional de hoje que está aí na correria buscando crescimento e liberdade na própria vida. Então vamos lá, 3 passos bem práticos. Passo número 1, alinhe o seu propósito. Tente focar em projetos que vão além de só ganhar dinheiro rápido. Busque soluções que gerem um impacto real na sociedade. Isso vai te dar uma resiliência absurda para não desistir no meio do caminho. Passo número 2. Calcule muito bem os riscos sistêmicos. Antes de botar seu dinheiro e suor, entenda as regras de regulamentação, os impostos, os juros e aquela famosa burocracia imprevisível do mercado. E o passo número 3. Mantenha sua integridade na crise. Se o projeto der errado, não fuja. Comunique os problemas abertamente, encare os obstáculos de frente e haja de forma impecável com todo mundo que confiou em você. Entramos agora no nosso sexto e último eixo de análise: o legado do Visconde. É o momento de dar um passo para trás e olhar, de uma forma mais ampla, o peso que as decisões do Irineu Evangelista tiveram para o desenvolvimento a longo prazo do Brasil. Quando a gente olha com essa distância histórica, fica muito claro que a obra de um construtor de verdade nunca vai caber só num relatório de contabilidade. É verdade, o Banco Mauá enfrentou um colapso lá no fim, mas o que eternizou o nome dele foram os motores do progresso que ele deixou ligados. As indústrias pesadas que ele levantou do zero, os quilômetros e quilômetros de trilhos que viabilizaram a economia de várias regiões, os navios que conectaram o nosso país ao resto do mundo. Aquela coragem audaciosa de dar o primeiro passo gigantesco no momento em que a maioria preferiu o conforto de ficar parado, foi exatamente o que acelerou e redefiniu a nossa economia. E para fechar, eu deixo uma provocação para você pensar. Será que você vai deixar o medo de um fracasso temporário te impedir de construir um legado permanente? Que a audácia, o planejamento e essa resiliência profunda do Barão de Mauá despertem a nossa melhor versão. Vamos usar os nossos tropeços para recalibrar a rota, mas sem jamais permitir que o medo de falhar nos trave de agir de uma forma grandiosa, tanto na carreira quanto na vida pessoal. O roteiro e a apresentação desta análise foram desenvolvidos pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro. O nosso canal foi criado especialmente para o público que busca conhecimento, crescimento e liberdade pessoal.
Fica o convite para você curtir, comentar e compartilhar este conteúdo. E claro, inscreva-se no canal, pois o seu apoio é vital para garantirmos a continuidade contínua deste nosso projeto. Gostou deste conteúdo? Veja a análise completa em nosso blog acessando terceirocérebro@blogspots.com. Entre em contato com a gente para solicitar uma apresentação gratuita deste conteúdo em PowerPoint. Basta enviar um e-mail para cerebroterceiro@gmail.com. O nosso único pedido é que se inscreva em nosso canal no YouTube para fortalecer ainda mais essa nossa comunidade. E para garantir total solidez e rigor à nossa análise, deixamos aqui as nossas referências bibliográficas. Todo o conteúdo foi diretamente extraído da obra original, Exposição do Visconde de Mauá aos Credores de Mauá e Companhia e ao Público, escrita pelo próprio Irineu Evangelista, o Barão de Mauá. Utilizamos a edição da Sophia Publisher de 2024, baseada na publicação original da tipografia Imprensa e Constituição de J. Villeneuve e Companhia, no Rio de Janeiro, de 1878. Muito obrigado pela companhia ao longo de todo esse estudo de caso e espero todos na nossa próxima análise. Um grande abraço.